Olá, seja bem-vindo. Cerca de 28 milhões de pessoas sofrem com zumbido no ouvido. Os números são da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Não é uma doença, mas traz muito desconforto para quem convive com ele. Sobre o assunto, eu converso com o médico otorrinolaringologista Ricardo Yukio Tatibana. Ele é mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e fala conosco de Londrina. Tudo bem, Ricardo? Olá, tudo bem? Obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. O que é o zumbido? Zumbido é uma ilusão auditiva, uma sensação sonora não relacionada com uma fonte externa. Quais os tipos de zumbido que existem? Existem algumas classificações. Por exemplo, o zumbido pode ser classificado como subjetivo, isto é, quando só o paciente ouve, a gente examinando não consegue ouvir. Ele pode ser do tipo objetivo, quando o examinador consegue detectar o barulho, como exemplo, alguns zumbidos pulsáteis de origem cardiovascular, né? Ele também pode ser classificado de acordo com a origem da fonte do zumbido. Isto é, zumbidos gerados por estruturas paraauditivas, isto é, estruturas que não fazem parte do sistema auditivo, como, por exemplo, malformações vasculares, alterações ortodônticas, neoplasias, né? E alterações também, e zumbidos gerados dentro do sistema auditivo. Como que esses zumbidos se manifestam geralmente? Os zumbidos, eles têm várias apresentações. Alguns pacientes relatam um zumbido tipo tinnitus, apito, zumbidos pulsáteis, e diversos outros tipos de zumbido. E o que provoca o zumbido? Bom, isso é muito importante, o médico tentar identificar a origem do zumbido, por isso vai ter interferência no tratamento. O zumbido, ele pode ter origens, então, como eu falei anteriormente, origens de alterações otológicas, por exemplo, uma perda auditiva, trauma acústico, algumas doenças específicas otológicas, por exemplo, doença de Meniere, otosclerose. Ela pode ter origens fora do sistema otológico, como exemplo, alterações vasculares, como neoplasias, tumores glômicos, fístulas arteriovenosas. Ela pode também ser relacionada a alterações musculoesqueléticas, como, por exemplo, a maloclusão dentária, distúrbio de ATM, mioclonias, tuba patente. Pode ser também doenças sistêmicas, por exemplo, hipertensão arterial, doenças da tireoide, como hipo e hipertireoidismo, algumas alterações hipovitaminoses, dislipidemias. Pode ser até decorrente de uso de medicamentos, como por exemplo, a famosa aspirina, alguns tipos de antibióticos, alguns anti-inflamatórios, antidepressivos. Também pode estar relacionado com doenças psicogênicas, como ansiedade e depressão. Atinge pessoas de uma faixa etária específica ou não? Não, os estudos mostram que eles afetam todas as idades, podem afetar todas as idades. Estudos com crianças demonstram uma alta incidência, semelhante à do adulto. Referem de 13 até 33%. Podem ter alterações de zumbido. Mas ele costuma ser mais frequente nos idosos. E existe cura, Ricardo? Para haver uma cura ou uma melhora das queixas, é importante o médico chegar a um diagnóstico preciso para o planejamento de tratamento. Quais os tratamentos mais indicados? O paciente deve ser devidamente orientado quanto à causa do diagnóstico e o planejamento do tratamento. A gente pode ter algumas opções, como por exemplo, tratamentos medicamentosos. Então, como eu falei anteriormente, algumas alterações metabólicas, como diabetes, pressão alta, dislipidemia, hipovitaminoses, possuem tratamentos específicos. Pode ser também algumas doenças otoneurológicas, como a doença de Meniere, tem tratamento específico, também medicamentoso. Algumas alterações podem necessitar de alguma cirurgia, como por exemplo tumores, malformações, arteriovenosas, distúrbios de ATM, né?
Também a gente pode lançar mão de algumas orientações comportamentais, como para o paciente evitar a exposição a som alto, que pode favorecer o agravamento do zumbido. O volume do zumbido aumenta com o passar dos anos? Depende da causa. Tem algumas origens, né? Por exemplo, uma perda auditiva, ela pode piorar com o passar do tempo, né? Uma presbiacusia, que é a perda auditiva induzida pelo envelhecimento. Ele pode levar a uma piora do zumbido, sim. Qual o momento do dia que o zumbido fica mais perceptível? Ele fica mais perceptível em ambientes que não têm concorrência sonora com o zumbido. Então, o paciente costuma referir que o zumbido fica mais intenso à noite, quando vai dormir. Ricardo, o que é a terapia de habituação do ouvido? Se baseia no modelo neurofisiológico de Jastrow. Ele foi publicado em 1990. Ele apresenta uma possível fisiopatologia do zumbido. Então, o zumbido ele começa sendo gerado no sistema auditivo, ele é captado pela parte supratentorial, né? É gerada uma associação negativa que amplifica a sensação sonora do zumbido através de uma ativação desnecessária do sistema límbico e sistema autônomo. Ele aumenta, então, essa percepção auditiva e o incômodo gerado pelo zumbido. O processo de habituação, ele parte do princípio da neuroplasticidade. Todo estímulo inócuo que nosso organismo ele é estimulado, ele tende a ser menos percebido com o passar do tempo. Por exemplo, isso é bem nítido em um ambiente ruidoso, como por exemplo um restaurante. Ali dentro do restaurante está cheio de ruído, mas você consegue manter uma conversa com alguém que você se interessa, né? Seu companheiro do lado, por exemplo. O garçom chamando você consegue perceber nitidamente e você consegue deixar de perceber o ruído em volta da sua mesa. Então, a terapia de habituação, ele requer isso aí. O paciente é orientado qual a possível causa do zumbido, que ele é inócuo, né, não vai piorar. Com o tratamento correto, ele vai haver uma melhora. E o paciente, então, ele é estimulado, né, na frequência específica do zumbido e, com o tempo, o paciente deixa de ter essa sensação negativa do zumbido e ele vai melhorar a percepção. E algumas vezes até ele deixa de perceber o zumbido através desse estímulo. A acupuntura pode ajudar? Mito ou verdade? Isso é verdade. Existem diversos trabalhos relacionando a melhora do zumbido com o uso da acupuntura. Diversos trabalhos brasileiros, inclusive. A gente utiliza ele sim em pacientes selecionados. Ricardo, obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essa doença tão importante. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.